Olá, tudo bem com vocês? Como que vamos? Tudo bem? É, Antes de iniciarmos esta aula, eu preciso fazer uma correção e um complemento da aula passada. Peço desculpa que eu deixei passar. A correção é que eu usei um termo de Deus em sua perfectibilidade, e perfectibilidade é aquilo que é perfectível. E perfectível é aquilo que se aperfeiçoa na perfeição. Deus não é perfectível, tá? Deus é perfeito na essência máxima que nós podemos imaginar e conceber, tá ok? Então, desculpem, mas eu usei a palavra indevida da perfectibilidade de Deus, e Deus não é perfectível, ele já é perfeito, tá? Nós somos perfectíveis, e como Jesus nos afiançou para que sejamos perfeitos como é o nosso Pai, foi nesse trecho da aula passada, que é um pouco antes que eu falei isso, de que no sentido que essa perfeição igual ao Pai é uma perfeição relativa, tá? Então, desculpem, correção feita, o termo foi indevido. E o complemento, naquela parte da confiança na oração, eu deixei aqui de colocar uma coisa que eu acho importante, né? Como sempre a gente diz, de que as nossas interpretações podem variar ao infinito, mas tem um trecho aqui que diz o seguinte: o Espiritismo não impõe, não proíbe, nem condena nenhuma prece de qualquer religião, pois o que realmente importa são a intenção pura e a fé que impulsiona, fluindo da alma e não dos lábios, ok? Bom, aqui o que eu queria dizer é que, às vezes, no meio espírita, nós temos algumas conceituações de que existem algumas preces que são só da religião católica, outras só dos protestantes, né? E não é bem assim. Nós imaginamos que toda prece feita com sinceridade, ela não tem nada a ver de ser desta ou daquela escola religiosa, porque nós estamos falando de sentimento, tá? E muitas das vezes eu acho que espíritas, eu não sei, advindos aí do catolicismo, né, às vezes se sentem inibidos de fazer uma prece como a Ave Maria, né, achando que dentro da doutrina não se aceita por ser uma prece católica. Não tem nada disso. Até que, numa das palestras que fizemos lá no SECAP, né, fizemos até esse esclarecimento. A prece Ave Maria, ela se inicia assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Esta fala, Ave Maria, cheia de graça, é a fala do anjo Gabriel na parte da anunciação a Maria do evento do advento de Jesus na Terra, certo? Isso está em Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, tá? O Evangelho de Lucas é de todo o cristianismo e não da Igreja Católica. E na sequência, o outro tópico diz: Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre. Esta fala é de Isabel, prima de Maria, quando Maria vai visitar a sua prima, que também está grávida, aí de João Batista, numa gravidez bem mais adiantada do que a de Maria, né? Isabel a recebe dizendo: Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, se referindo ao ser divino dentro do ventre de Maria. E esta fala também está em Lucas, ainda no capítulo 1, mas no versículo 39. Tá? Então, o que eu queria ressaltar é que às vezes as pessoas no ambiente espírita, num centro, né, e principalmente aqueles que advêm do catolicismo, ficam meio receosos, não deve se fazer essas preces, que isso é prece católica. Não existe, a prece é sentimento, tá? A quantidade de palavras que nós dissemos, ela tem a razão direta do nosso sentimento.
como Jesus já nos afiançou, não precisamos falar demais. E tem, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa no final da obra, né, uma coletânea de preces espíritas, mas que eu diria preces cristãs. Espírita no sentido de que ali ele faz referência em algumas preces, né, à questão de problemas da reencarnação, de espíritos obsessores, né, todas estas questões, ok? Então, pedido de desculpa feito para a utilização da palavra indevida, da perfectibilidade de Deus, tá? E o complemento que eu tinha pulado, tá? Na sequência agora a aula 17, que a Renata já iniciou na parte A, iniciando lá com o jejum. Na parte B nós vamos falar um pouquinho da verdadeira riqueza, tá? Tanto a parte da Renata como esta parte B, ela ainda são partes do Sermão da Montanha, tá? Nesse tópico nós vamos falar ainda de Mateus capítulo 6, nos versículos de 19 e 21, e depois ainda na sequência de 24 a 29, como consta no nosso livro, tá? Então diz o seguinte, Jesus: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros do céu, onde nem a traça nem o caruncho corrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Com certeza, essa fala de Jesus no Sermão da Montanha já nos adverte aonde tem que estar o nosso entendimento espiritual. O nosso coração aqui, né, o que ele se refere, é exatamente aonde a gente coloca o nosso interesse maior, é lá que vamos estar presos, né? Se os nossos interesses estão numa questão mais material, e na matéria nós sabemos que tudo se corrói, tudo se destrói, tudo pode ser roubado, né? De fato não nos pertence a nada. Então, esta colocação do nosso interesse maior no mundo da matéria é indevido, porque ele ressalta a qualidade de nós termos do mundo do espírito, né? Os valores morais, a inteligência, tudo isso são coisas que nunca vão nos tirar e que faz com que nós tenhamos esses tesouros eternamente no nosso espírito, ok? E dá sequência dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupei com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o que o vosso corpo, quanto ao que haveis de se vestir, desculpe. Não é a vida mais do que o alimento? O corpo não é mais do que a própria roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, o vosso Pai Celestial as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Observai os lírios do campo, como crescem e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, ok? Então, nesses dois trechos, Jesus ressalta as qualidades morais, os valores do espírito, em detrimento aos valores materiais, né? E esclarece que nós não devemos nos preocupar em demasia com a nossa sobrevivência na matéria, ok? E não é que a gente não deva tomar os devidos cuidados, é lógico que sim, mas a preocupação excessiva de juntar, de acumular, como nós vamos ver adiante, é desnecessário. Ah, mas aí muitos vão dizer, mas se não trabalhar, né, o dinheiro não cai do céu. As contas precisam ser pagas, o alimento precisa ser adquirido, a roupagem, né, para a nossa própria proteção, precisam ser comprados. Exato.
Mas nós temos que na nossa existência, cada espírito reencarna na Terra com determinadas necessidades ou de aprendizado de coisas erradas que fizeram no passado, ou de provas de valores adquiridos, né, para retê-los, apreendê-los no seu espírito, ok? Então, esta questão, nós vamos ver que temos espíritos que nascem em berço esplêndido, cercados de mordomia, de riqueza, mas que estão ali para a necessidade de aprendizado, de usufruírem do benefício da riqueza e de se predispuserem a utilizar a riqueza em benefício de toda uma coletividade. Tá? A riqueza é retida nos cofres sem aplicação útil, ela se torna um peso para o espírito, ok? Por isso que muitas das vezes se diz que a prova da riqueza é uma das mais difíceis de ser atravessada, dada a facilidade que a riqueza permite aos desvios do nosso caminho de retidão, de evolução ao Pai Celestial, ok? E temos espíritos que reencarnam em condições de penúrias extremas, passando necessidades que muitas das vezes nem trabalho encontram, são obrigados a viverem da bondade alheia na mendicância, né? Talvez aí por aprendizado também de orgulhos de existências anteriores, sendo compelidos a rebaixarem a testa, de olharem para o chão no sentido de aprenderem a se humilharem, a serem humildes nesse caso, ok? Então, as necessidades de sobrevivência para todos nós vai chegar, mas a preocupação excessiva pela nossa manutenção terrena, ela não deve ser por demais preocupante para nós, ok? Como se diz, né, temos que ter uma vida light, leve. Então, na sequência do nosso livro, então nós vamos ver mais ou menos na essência essas explicações que Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino do céu, da busca dos valores espirituais, que são os valores eternos, né? Quando no primeiro trecho ele fala, olha onde que você vai colocar o seu coração, tá bom? Pascal, Espírito de Pascal, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, o homem encontra ao chegar e deixa ao partir, goza durante a sua permanência na Terra, mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem usufruto e não a posse real, em se referindo da propriedade, dos bens materiais, de toda a fortuna, de todo o dinheiro, tá? A gente, quando chega, temos, ou por herança, ou por trabalho, toda a riqueza, mas quando a gente parte, não tem, né? Até a expressão popular é de que caixão de defunto não tem gaveta, ou seja, não tem um compartimento para levar os bens materiais da terra, tá? Então, nós temos o usufruto e o bom uso ou o mau uso destes bens materiais é que vão nos determinar exatamente a nossa condição de maior ou menor elevação espiritual, tá? E continua ele ainda, Pascal, nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais, certo? Nesse mesmo capítulo, Pascal ilustra comentando que quando o homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com os objetos de uso neste país. Vai trocar o dinheiro da sua nação pelo dinheiro daquela nação para poder utilizar, né? Levar as roupas ou adquirir as roupas necessárias. Se estamos num país quente e vamos para um país frio ou vice-versa, né? Temos que nos adequar às condições da qual que nós vamos fazer lá na outra nação. E conclui ele, fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo que nela vos poderá servir. Ou seja, no mundo espiritual, nada da matéria
vai carrear, vai ser levado por nós para lá, ok? Aliás, André Luiz, em Nosso Lar, revela bem essa questão. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, o Espírito de Lacordaire diz: despreendimento dos bens terrenos alerta-nos que o nosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao adiantamento moral e espiritual. E eu aqui diria mais. Eu diria que, pelo que Kardec nos coloca no livro O Céu e o Inferno, esse apego excessivo pode nos causar verdadeiros tormentos na hora do desenlace, na hora do nosso passamento, tá? No capítulo 1º da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que se denomina o passamento ou a passagem, dependendo da situação, Kardec nos afirma que tem um fenômeno que acompanha o nosso desencarne que se chama perturbação, né? É um estado em que nós ainda passamos por um período de um desentendimento, de um atordoamento, vamos dizer assim, nesse instante. A perturbação, diz Kardec, pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurável por tempo indeterminado, variando de algumas horas até alguns anos, ok? Depois, no item adiante, lá no item 7, ele diz o seguinte: o último alento quase nunca é doloroso, no nosso caso, quando há o desenlace do perispírito do corpo físico, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência nossa, mas a alma sofre antes a desagregação da matéria nos estertores da agonia e depois nas angústias da perturbação. Demos-nos pressa em afirmar que esse estado, contudo, não é geral, porque a intensidade e a duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penoso e prolongado serão os esforços do espírito para se desprender. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si próprio, mas que naturalmente é como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule. E é o caso das mortes calmas e pacíficas. Agora, a questão da maior ou menor facilidade desse desprendimento é o estado moral da alma e essa afinidade entre o corpo e o perispírito, que ela é proporcional, e olha aqui, ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos, aos gozos materiais, ok? Enquanto que o contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. Então, Kardec, nesta obra O Céu e o Inferno, ele nos dá a entender que no passamento, no transcurso entre a nossa vida terrena e a vida espiritual, nesse desenlace do nosso perispírito, do corpo físico, esse desenlace tanto é mais complicado, mais difícil e, portanto, mais doloroso para o espírito, pois ainda que ele se liga no corpo físico que está perdendo as suas energias vitais, pois que ele ainda está muito apegado à matéria. Um capítulo adiante, na nossa leitura e estudo da obra de Nosso Lar, nós vamos ter um capítulo que se denomina A Visão de Francisco. E nós vamos ver exatamente essa questão de apegos excessivos dos espíritos à matéria, ok? Já o espírito que ele se usufrui dos benefícios da matéria enquanto encarnado, e se utiliza bem desses recursos, utiliza inclusive em benefício dos próximos, ainda que seja dos laços consanguíneos, ou mais propriamente de pessoas que colocam a sua fortuna a bem de gerar empregos para as pessoas que tenham a possibilidade da sua sustentação, esses espíritos que se utilizam
da matéria em benefício próprio e da comunidade, o bom uso, né, o desenlace é mais tranquilo e o espírito nada sofre com isso. Dando sequência, então, quanto a estas questões que falamos aqui desta parte do livro do Sermão da Montanha, nós vamos ver depois num subitem aqui no capítulo sobre a riqueza material, tá? Não se trata de uma crítica à riqueza, pois sabemos que esta é necessária. Não há condenação à riqueza, mas sim ao seu uso indevido, tá? Kardec, lá na questão 714, que faz parte do capítulo 5 da parte terceira do livro, das leis morais, né? Então, ele diz o seguinte: o homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação da sua necessidade. Quando a gente fala apego, né, inclusive o abuso, o excedente de todas as formas, né, nós partimos de coisas simples da existência a termos o supérfluo e o desnecessário, né, conduzindo-nos a apegos completamente prejudiciais à nossa vida espiritual. E ainda, ele ainda como diz assim, a prova da riqueza comenta que o homem rico tem mais dificuldade de vencer que o pobre, porque exatamente torna-se mais fácil a sua perdição. Ele caminha pela estrada larga da perdição, pois que facilita, né, uma série de abusos, tá? Num outro item ainda, fala da avareza. E aqui uma observação interessante. A avareza, esta sim é precisa tirá-la fora de nossas vidas. A avareza não se trata apenas ao dinheiro, mas a importância exagerada que damos aos nossos pertences. E aqui no nosso livro, na nossa lição, essa importância exagerada que damos aos nossos pertences, ele vai citar sobre a questão de que nós vamos arrumar desculpa para qualquer coisa, a fim de não doarmos peças de roupa, coisas que nós não necessitamos mais, que estão engavetadas há muito tempo, não têm a menor utilidade para nós, só ficam ocupando espaço, em vez de doar a quem possa estar usufruindo deste bem material. Mas aqui eu gostaria de ressaltar uma outra questão a respeito do título de avareza, num aspecto mais moral, num aspecto mais espiritualizado. A avareza que não trata propriamente de de retermos os bens materiais conosco, mas a avareza de sentimentos. Nós nos relacionamos com todas as pessoas quando aqui nos encarnamos, e principalmente aquelas com os laços consanguíneos, com a nossa companheira, o nosso companheiro, e nós somos ávaros da demonstração dos nossos verdadeiros sentimentos de amor, de fraternidade, ou talvez porque não o tenhamos, né? Somos egoístas, carregamos o amor só para nós. Então essa espécie de avareza, eu acredito ser muito mais grave do que a avareza do dinheiro, das posses dos bens materiais, tá? Que as pessoas podem até não sentir falta, mas a avareza dos sentimentos, essa pode prejudicar-nos a existência muito forte, ok? Então, nesse sentido, que a gente gostaria de ressaltar esse item da avareza. Aqui ele cita um trecho de Jó, né, quando a gente fala em ter paciência, né, e ter fé, a gente sempre fala, né, a paciência de Jó, né, é considerada no Velho Testamento, no livro de Jó, uma das mais belas histórias e provas de fé. De muito próspero que era Jó, chegou a perder tudo, inclusive a família, e mesmo na mais profunda miséria confirmava seu testemunho de fé. Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Eis aí o verdadeiro despreendimento.
Porque o nosso apego às coisas se refere também ao apego às pessoas, né? Nós, de tão egoístas, às vezes nós nos apegamos às pessoas e este apego é prejudicial para nós e para outra, para o nosso semelhante, seja na condição de filhos, na condição de esposa, na condição de irmãos, seja na forma de relacionamento que for. Então, o nosso apego sempre nos é prejudicial, porque nós todos somos espíritos individualizados por Deus e temos um trajeto, um caminho individual de ascensão às esferas mais elevadas da nossa perfectibilidade, ok? Então, nesse sentido, é que todo desapego na Terra é importante, tá? Aqui ele faz uma referência de não se tratar de tirarmos fora o que possuímos, mas para nos tornarmos mendigos voluntários, né? Trazendo mais problema para a sociedade, né? É que é um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Ser rico não quer dizer ser ruim, e ser pobre também não quer dizer ser santo, né? A riqueza é uma das provas que temos que enfrentar para saber utilizá-la de forma correta, ok? E ele continua aqui fazendo a análise, que aí nós vamos chegar naquele trecho das olhai as aves do céu que não semeiam e os lírios do campo que não tecem, não trabalham, né? Que é um convite a não termos cuidados e nem cautelas excessivas em termos de preocupação na condição da nossa existência, tá? O nosso sustento material, ele vai decorrer, evidentemente, das nossas necessidades de aprendizagem para a vida futura, para a vida do espírito, tá? Então, se nós, evidentemente, que não devemos permanecer no ócio improdutivo, daquele ócio que nos prejudica, no ócio da preguiça, tá? Mas do trabalho, mesmo que não tenhamos aquela condição de juntarmos o tanto quanto necessário à nossa existência, e talvez um pouco mais do supérfluo para os nossos confortos, mas de que são todas essas questões da existência aprendizado para o espírito. Não podemos deixar de entendermos isso, e continua na nossa obra, que é para que não nos preocupemos em demasia e tenhamos fé na providência, tá? E encerra-se esta lição na parte B, né? Que a misericórdia do Pai concede-lhes o tempo necessário para nosso aprimoramento. À medida que evoluímos moralmente, vamos nos desligando dos bens materiais, dando a eles o devido valor e estendendo os seus benefícios aos próximos. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele que destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Esse é um trecho de Emmanuel no livro A Vinhas de Luz, tá bom? Então, ficamos aqui nesta semana com mais essa aula e que tenham vocês uma boa semana até que possamos nos reunir novamente, tá ok? Fiquem com Deus, um beijo a todos.